Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, Vidas que Inspiram, onde nós pensamos na biografia breve de alguém que tenha feito algo significativo no caminho do Senhor e que serve de inspiração para nós. Imagino que você lia amanhã nas capas dos jornais algo extraordinário. Cristiano Ronaldo, melhor jogador de futebol do mundo, bola de ouro, enfim, tão premiado, com tantos títulos internacionais, extremamente rico. Converteu-se ao Senhor, resolveu dedicar a sua vida a missões, deu a sua fortuna para várias organizações e várias instituições beneficentes e seguiu para o campo missionário numa região pobre do mundo. Bem, você provavelmente vai dizer que eu estou a delirar. Isso certamente seria, mas esta é a história real e concreta de Charles Thomas Studd, C.T. Studd, aquele que foi um dos grandes missionários e um dos mais conhecidos estudantes voluntários para a obra missionária. Charles Studd nasceu na Inglaterra em dezembro de 1860. Ele nasceu numa família rica. O seu pai Edward tinha feito fortuna na Índia através de vários tipos de plantações e, a certa altura, então, desejando aproveitar um pouco esta riqueza toda, ele voltou à Inglaterra para viver uma vida de luxo e de prazer, investindo essencialmente em corridas de cavalos. Ele teve um cavalo que venceu o grande prémio nacional, não é? A grande corrida em Ascot, e foi uma grande satisfação para a família inteira. Foi também surpresa quando então, numa das campanhas de Moody, Edward Studd converteu-se. E ao se converter, ele imediatamente se desfez dos seus cavalos e passou a patrocinar conferências evangelísticas, com um grande objetivo de ganhar pessoas para Cristo e, evidentemente, dentro de casa, os seus próprios filhos. E o seu filho Charles, evidentemente, foi um dos convertidos. No entretanto, apesar da sua conversão, o envolvimento de Charles não era muito grande. Ele estava a estudar no Eton College e depois em Cambridge, quando ele tornou-se capitão da equipa de cricket, que era um dos jogos mais importantes, talvez o mais importante para o mundo daquela época, que era, digamos, 25% do mundo, um quarto do mundo pertencia ao Império Britânico. Charles Studd foi para a seleção inglesa de cricket e considerado o melhor jogador de cricket a nível mundial. Mas, no entretanto, quando o seu irmão esteve extremamente doente, George quase à morte, isto abalou o coração de Charles e ele pensou: de que é que serve toda esta fama, toda esta riqueza, se na verdade eu não estou a fazer alguma coisa que seja significativa? Jogar o jogo é apenas uma distração. E ele então larga tudo e resolve-se dedicar então à obra missionária e oferece-se para seguir para a China, para trabalhar na organização de Hudson Taylor, a missão do interior da China. Mas outros 6 alunos da Universidade de Cambridge foram com ele. Eles ficaram muito famosos, foram chamados os 7 de Cambridge, e na altura fizeram uma grande moça a nível nacional, porque eram todos filhos de famílias ricas, importantes, jovens com futuro brilhante do ponto de vista humano, que deixaram tudo para seguir para o campo missionário. No entretanto, o pai de Charles tinha falecido e a grande fortuna que ele recebeu, ele resolveu doá-la a instituições de ajuda humanitária e a organizações missionárias. Ele seguiu para a China e ali ele esteve como missionário durante aproximadamente uma década. Nesta altura, ele conheceu e casou-se com Priscilla Stewart. Ela trabalhava para o Exército da Salvação. Eles tiveram 4 filhas. O trabalho na China é um trabalho duro, um trabalho árduo, um trabalho com resultados às vezes pequeninos. Ele trabalhava essencialmente com viciados em ópio, enquanto ela trabalhava com as mulheres. E o seu trabalho foi um trabalho abençoado pelo Senhor, apesar das dificuldades, até que ao fim de aproximadamente 10 anos, depois de muita luta e dificuldade física, porque ele tinha a sua saúde muito precária, tiveram que voltar à Inglaterra. Na Inglaterra, ele envolveu-se com a campanha entre os estudantes, o movimento estudantil para missões, do qual ele, de alguma forma, tinha também partido e ele acabou por ser um grande influenciador do desenvolvimento deste ministério entre jovens, despertando jovens universitários para seguirem para os campos missionários. Em 1900, entre 1900 e 1906, ele esteve outra vez no exterior. Esteve na Índia, trabalhando como responsável por ingleses e pessoas radicadas naquela região da Índia onde ele estava. Era um trabalho que tinha significado, sem dúvida, do ponto de vista espiritual, mas não era evangelização direta, que era aquilo que apelava mais ao coração de Charles. Então ele voltou novamente à Inglaterra com a sua família. E nesta altura algo aconteceu que mudou a sua vida. Ele passou na frente de um local onde estava a acontecer uma conferência e dizia então, havia uma placazinha dizendo: canibais pedem missionários.
Ele achou aquilo estranho e foi então saber o que é que se passava. Era um missionário alemão que contava a situação daquilo que se passava entre as grandes tribos perdidas no coração de África. Não havia quem pregasse o Evangelho e havia o pedido de missionários para esta região, mas não havia voluntários, não havia candidatos. Charles foi profundamente tocado por aquilo. Ele ficou incomodado, ele ficou envergonhado, pensando, mas porquê é que as pessoas não vão? E quando ele mostrou alguma disponibilidade para tentar ceder a este desejo no seu coração, os médicos disseram, você é completamente louco, a sua saúde não permite que você vá. Mas em oração o Espírito lhe dizia, eu sou o médico dos médicos e sou eu que tomo conta de ti. Então foi assim que em 1910 ele partiu inicialmente para fazer a sua primeira viagem. Uma viagem inicialmente apenas de prospecção, para saber aquilo que se passava. Ele foi até o Sudão, ficou impressionado com as multidões e as grandes quantidades de pessoas que ainda nunca tinham ouvido falar de Jesus. De volta então à Inglaterra, ele decide organizar uma organização, Missão para o Coração da África. Sua esposa estava bastante enferma, mas ele não achou que isto era o suficiente para o prender na Inglaterra. Ele não tinha boa saúde, mas apesar de tudo isto, em 1913 ele partiu com Alfred Buxton para o interior da África, para o Congo belga. Alfred Buxton, o seu companheiro inicial, depois veio a casar-se com uma das suas filhas, Edith. Um também dos seus companheiros, pouco depois, na mesma missão, Norman Group, também casou-se com outra das suas filhas, a Pauline, e estes foram, digamos, os primórdios desta missão. Esta organização foi fundada e ela era dirigida dentro do mesmo princípio da organização de Hudson Taylor para o interior da China. Ou seja, os missionários tinham que viver de forma muito simples, defender estritamente da fé e viver com o mínimo dos mínimos. Studd era conhecido pelo seu praticamente fanatismo, a sua intensidade. Ele trabalhava entre 14 a 18 horas por dia, levantava-se muito cedo e quando lhe disseram que talvez fosse interessante fazer uma reunião de oração, e ele já se levantava às 6 da manhã, passou a levantar-se às 4 para fazer a reunião de oração. O homem parecia que não tinha limite para o seu trabalho, o que criou dificuldades, porque nem todas as pessoas conseguiam acompanhar. E evidentemente que dentro dos convertidos, que apesar de tudo começavam a ser muitos, e às tantas centenas de convertidos, talvez não houvesse aquela dedicação a Cristo que Charles esperava que as pessoas pudessem ter. Charles Studd era um homem que tinha entregue tudo para Jesus e apesar de ter nascido num berço rico, ele vivia com uma pobreza muito grande. A sua pequena cabana tinha apenas uma caminha muito simples, tinha uma pequena mesa e uma cadeira, mas na frente ele colocou de forma simbólica e engraçada uma plaquinha dizendo Palácio de Buckingham. Era a sua forma de dizer que quando nós estamos com o Senhor, onde quer que nós estejamos, estamos num palácio. É verdade. Quando nós lemos a respeito da vida de Studd nesta altura, nós percebemos que houve conflitos com outras pessoas por causa da intensidade da sua dedicação. Houve alguns problemas da organização da missão, sobretudo quando Priscila, que tinha ficado na Inglaterra, acabou por falecer. Mas aquilo que marca o nosso coração, aquilo que nos impacta é a intensidade que este homem tinha no serviço ao Senhor. Nascendo num berço de ouro, ele entregou tudo para o serviço da causa. E achava que ele fazia apenas o essencial e o necessário, porque só valia a pena viver daquilo que nós fazíamos para o Senhor. Charles Studd faleceu no Congo belga em 1937. A organização que ele tinha fundado inicialmente como Missão para o Coração da África, no entretanto, tinha-se transformado em cruzada para a evangelização mundial. Nós a conhecemos como WEC, a WEC Internacional. Esta organização cresceu na década de 70, ela já contava com mais de 500 missionários espalhados pelo mundo inteiro e hoje continua sendo uma das grandes organizações missionárias, uma grande potência para levar o Evangelho a todos os lugares do mundo. Ouvindo e lendo a história de Studd, nós percebemos aquilo que pode realmente fazer a diferença. No coração de um crente que entende que o Senhor deu tudo por nós e o mínimo que nós podemos fazer é dar tudo por Ele. E vendo o esforço deste homem, trabalhando nos grandes campos de missões, China, Índia e África, nós percebemos que esta vida inteiramente dedicada ao Senhor nos dá o vislumbre daquilo que é andar com gigantes. Estas vidas realmente nos inspiram.